Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui de novo para contar mais uma história da Bíblia. E vocês já sabem, todas as histórias que estão escritas na Bíblia são verdade. Muito bem. Hoje a história que eu vou contar está escrita no livro de Daniel, capítulo 4. E nesse capítulo inteirinho, vocês vão poder ler as coisas incríveis que aconteceram com o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia e ele era o rei mais poderoso que tinha na terra. Ele mandava em tudo e ele se achava o todo-poderoso. Ele se achava aquele que está acima de todas as coisas. Só que vocês vão ver só o que Deus precisou fazer com o rei Nabucodonosor para que ele reconhecesse que não existe ninguém acima de Deus, que Deus é o nosso Deus Altíssimo, quer dizer, ele está acima de tudo e não existe ninguém acima de Deus, né? Nós já sabemos disso. Então, olha só, lá no reino do rei Nabucodonosor, trabalhava com ele Daniel. O Daniel, aquele da cova dos leões. Daniel era um dos homens mais importantes que trabalhavam com o rei Nabucodonosor. E o rei gostava muito de Daniel. Achava ele inteligente, achava que ele era um homem dedicado, que tratava bem as pessoas. Ele queria que Daniel ficasse sempre perto dele, porque sabia que Daniel fazia tudo muito certinho. E o rei Nabucodonosor teve um sonho, uma vez, um sonho muito esquisito. E o rei acordou e não conseguia entender por que ele tinha sonhado daquele jeito, aquela coisa tão esquisita. E ele chamou os outros homens sábios, aqueles que sabiam adivinhar as coisas, para explicar para ele o que significava aquele sonho tão esquisito. Mas nenhum daqueles homens conseguiu falar para o rei por que ele tinha sonhado aquilo. Aí ele chamou Daniel. O rei Nabucodonosor mudou o nome de Daniel para Beltesazar. Então, o rei Nabucodonosor chamava Daniel de Beltesazar. Vem aqui, Beltesazar, me explicar o que significa esse sonho tão esquisito que eu tive. E o rei, então, contou para Daniel, que é Beltesazar, sobre o sonho maluco que ele tinha tido. Daniel ouviu tudo com muita atenção e olha só o que aconteceu depois de Daniel ter ouvido o sonho do rei. Ao ouvir este sonho, Daniel, também conhecido como Beltesazar, ficou espantado e por alguns instantes não sabia nem o que pensar. Aí o rei disse para ele: Beltesazar, não se preocupe com o sonho, nem com o que ele quer dizer. Mas Daniel respondeu: Ó rei, quem dera que o sonho e a sua mensagem não fossem a respeito do Senhor, mas a respeito de um dos seus inimigos. O Senhor viu uma árvore que cresceu e cresceu até tocar o céu, e que era tão grande essa árvore que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. As suas folhas eram belas e ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore e as aves faziam ninhos nos seus galhos. Aquela árvore, ó rei, é o Senhor. Então, Daniel, depois de ter ouvido o sonho, ele começou a explicar para o rei o que significava cada coisa do sonho. E aquela árvore que todo mundo podia ver, onde quer que estivessem, que dava frutos para todo mundo, frutas gostosas, folhas grandes para fazer sombra, aquela árvore era como se fosse o rei Nabucodonosor.
Pois o Senhor se tornou poderoso e o seu poder aumentou tanto que chegou até o céu, e o seu domínio se estendeu pelo mundo inteiro. E o Senhor viu também, no seu sonho, um anjo que descia do céu, era um anjo vigia. E esse anjo falou assim: derrubem a árvore e quebrem todos os seus galhos, mas deixem ficar um toco e as suas raízes, e o amarrem com correntes de ferro e de bronze, para que fique no meio do capim bravo, no campo. Então, o que aconteceu? Veio um anjo no sonho, mandou cortar, derrubar aquela árvore grandona, que representava o rei, só que mandou deixar um toco, um pedaço da árvore lá com a raiz, né? Não era para arrancar a árvore inteira com a raiz, não. Era para deixar, só cortar com o machado e deixar um pedaço ali da árvore e a raiz. E daí colocar uma corrente para que ninguém saísse dali. Bem no meio do mato, era para deixar presa aquela corrente. Aí continuou, Daniel continuou. Assim o sereno cairá sobre esse homem e ele terá de comer o que os animais comem. 7 anos ele viverá assim. Então, aquele tronco de árvore representava o rei, aquele pedaço de árvore que ficou. Ele ia ficar fora, lá no mato, junto com os outros animais, né? Porque os animais não moram dentro do palácio, nem dentro da casa. Só alguns animais hoje, né? Mas naquela época não. As vaquinhas, os bezerros, eles comiam lá fora. E o rei, que representava aquele tronco, ia ficar lá fora também, tomando frio, tomando chuva e comendo junto com os outros animais. E isso ia durar 7 anos. E aí, Daniel continuou. E agora vou dar a explicação. Agora lá vem a explicação de Daniel, do sonho do rei Nabucodonosor. Este sonho trata da sentença do Deus Altíssimo contra o Senhor, ó rei Nabucodonosor. O Senhor está expulso do meio dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois comem, dormirá ao ar livre como os animais fazem, os animais selvagens, e ficará molhado pelo sereno. Isso durará 7 anos até que o Senhor reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei o homem que ele quer. A ordem do anjo para que deixassem ficar o toco da árvore com as raízes quer dizer que o Senhor será rei de novo, mas só quando confessar que Deus domina o mundo inteiro. Ó rei, aceite o meu conselho, deixe de pecar e faça o que é certo. Acabe com as suas maldades e ajude os pobres. Assim, talvez o Senhor possa continuar a viver em paz e felicidade. Gente do céu, e aconteceu tudo isso mesmo com o rei Nabucodonosor. Ele não ouviu a voz de Daniel dizendo que era para ele se arrepender, que era para ele parar de fazer coisa errada, para ele dividir o dinheiro dele e principalmente para ele reconhecer que Deus é que é o rei de todo mundo e não ficar achando que ele mesmo era o que mandava em tudo. Ele podia ser um rei poderoso, mas mais poderoso que ele é o nosso Deus, né? Ele é o nosso Deus Altíssimo, quer dizer, está no alto, acima de todo mundo. Então, depois que passou um tempo, certo dia o rei Nabucodonosor estava lá no terraço do seu palácio quando ele ouviu uma voz do céu. Preste atenção, rei Nabucodonosor. Este reino não é mais seu. Você será expulso
expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. Naquele mesmo instante, cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim com os bois. Ele dormia no ar livre e ficava molhado pelo sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecido com penas de águia, e as suas unhas cresceram tanto que pareciam garras de um gavião. O rei então disse: depois de passados os 7 anos, eu olhei para o céu e o meu juízo voltou. Aí agradeci ao Deus Altíssimo e dei louvores e glória àquele que vive para sempre. E o rei Nabucodonosor então disse: o poder do Altíssimo é eterno, o seu reino não terá fim. Para ele, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Logo que o meu juízo voltou, continuou o rei Nabucodonosor falando, eu recebi outra vez a minha honra, a minha majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e as altas autoridades do meu governo me receberam de volta. Fui rei de novo, com mais poder do que antes. Portanto, eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo o que ele faz é certo e justo, e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Então, o rei não quis ouvir o que Daniel tinha mandado ele fazer. Aí Deus cumpriu, aparecendo um bicho, de ficar 7 anos morando na selva junto com os outros animais. Mas o dia que ele reconheceu que Deus é o Rei dos Reis, que ele está sobre todos os reis da terra, Deus fez ele voltar ao normal, caíram aqueles pelos dele, a unha voltou normal e ele foi coroado novamente. E dessa vez ele lembrou de exaltar a Deus em primeiro lugar. Crianças, que bom que nós reconhecemos Deus como o Deus acima de todas as coisas, não é verdade? Da nossa vida, da nossa casa, onde a gente for, a gente sempre tem que saber que Deus está acima de todas as coisas. Gostaram da história de hoje, crianças? Legal, né? Essa história foi incrível mesmo e aconteceu de verdade. Crianças, um beijo grande para vocês e até a próxima história.